Pronto. Então, boa noite a todos. O som está chegando legal aí? É porque para mim fica parecendo que é o retorno, né? Chega legal lá, né? Eu ouço bem aqui na frente. Vocês ouvem aí também? Maravilha. Então, primeiro é imensa alegria retornar ao canteiro e ver a mudança física que ocorreu na casa. Ela está muito mais clara, né? Está climatizado, não era assim, um calor muito grande. Isso aqui já existia, essa parte aqui já era meio que mais ou menos como está, mas a parte de lá deu uma boa guaribada, né? Deu uma boa melhorada. Isso é um trabalho que a gente não sabe do que as pessoas que militam como voluntários nas casas espíritas têm que desenvolver para manter uma casa espírita viva, né? Não é brincadeira não. Eu não tenho um centro espírita, mas a gente tem uma ONG, que eu vou sair daqui agora e vou para lá, que é o Grupo Caritas Salvador. É um trabalho social de rua que fazemos esse ano, fizemos 18 anos. E a gente vê o sacrifício que é sustentar uma instituição que não tem uma casa aberta, não tem uma estrutura de luz, água, nada disso. Apenas é um lugar que a gente faz a sopa e vai para as ruas entregar. Fico imaginando a dificuldade que é um centro espírita no bairro popular, de pessoas humildes que às vezes não têm condição socioeconômica para manter a doação mensal. É uma coisa que já e todos vocês, Mário e companhia, devem estar aí à frente, que é o que eu me comunico, né? Um sacrifício muito grande para sustentar. Mas espero que Jesus abençoe, crie formas de criatividade para que vocês consigam continuar mantendo o Evangelho, a doutrina espírita, seguindo adiante, iluminando pessoas. Lá embaixo tem as pessoas sentadas, estão fazendo o que lá embaixo? Mas o tratamento é paralelo à doutrinária? Mas lá houve também. Entendi, eles ficam lá para fazer o quê? Pacifics e cromoterapia, mas lá também. Entendi, lá, então vocês que me ouvem lá embaixo também, a gente agradece a presença à distância, na escuta, e aqueles que não puderam estar hoje, tem um canal no próprio centro, que disponibiliza no YouTube. Eu também faço minhas transmissões depois da pandemia, todas elas. Eu uso o meu Instagram, e do Instagram eu baixo e coloco no meu canal do YouTube. Quando a casa tem o canal do YouTube, eu baixo do próprio canal do centro, porque sai uma qualidade melhor, o áudio sai melhor, e eu posto no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo. São as minhas redes sociais, todas elas, Facebook, Instagram e o YouTube é Flávio Nery de Azevedo. Então, para quem quiser acompanhar as palestras depois no Canteiro de Fraternidade, né? Ou no meu canal, pode ouvir a palestra de hoje. Mas assim, eu vim agora de um centro, eu estava lá no centro Teresa d'Ávila, que é um centro espírita lá perto do Shopping Bar. Fiz uma palestra de 4 às 5, me desloquei até aqui, e hoje eu tirei o dia para isso. Saindo daqui eu vou encontrar o meu grupo, que está na rua fazendo entrega de sopa, e a gente consolida um dia naquilo que é a proposta do tema de hoje, que é justamente baseado no livro Estude e Viva. Para quem não sabe, o livro Estude e Viva é um livro psicografado por 2 médiuns, Valdo Vieira e Chico Xavier, sendo que as mensagens de Chico Xavier foram as que Emmanuel transmitiu ao final das mediúnicas e, ao mesmo tempo, transmitia também através de Valdo Vieira a mensagem de André Luiz. Então o médium Valdo Vieira já não está mais no movimento espírita, ele criou uma outra instituição, mas por muito tempo ele psicografou obras junto com o Chico. E essa foi uma das em que os dois fizeram psicografias baseadas em temas que as mediúnicas aconteciam, e de um lado Chico trazia Emmanuel, do outro lado Valdo Vieira trazia André Luiz. Então é uma obra bem interessante, e ela se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo e se baseia no Livro dos Espíritos. O capítulo de hoje, que é o capítulo 9, foi tirado do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que eu vou ler para vocês, e do Livro dos Espíritos, a questão 770, que eu vou ler também, porque é bem pequenininha. Mas na hora que eu venho para o texto, eu não vou ler o texto de Emmanuel, eu vou ler o que foi pedido a mim, que falasse do até o fim. O tema de hoje é até o fim. O tema do mesmo capítulo é solidariedade. Então o capítulo 9 tem solidariedade, que foi psicografado por Chico, e o espírito foi Emmanuel.
O capítulo, dentro dele também tem um outro tópico que é Até o Fim, que foi psicografado por Valdo Vieira e o espírito foi André Luiz. Estão entendendo? Então essa didática da abertura é importante, porque se vocês forem ver o livro, vocês vão entender a dinâmica dos seres escrevendo por meios distintos dentro de uma problemática ou dentro de uma temática que é do Evangelho dos Espíritos. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 15, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, item 5, está marcado aqui, capítulo 15, aqui, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o capítulo 15? Quem lembra? Alguém lembra? Fora da caridade não há salvação. Beleza? O capítulo 15 é fora da caridade não há salvação. O item 5 desse capítulo, de onde foi tirado lá, é justamente a mensagem chamada o mandamento maior. Então, o mandamento maior, daqui fez-se duas mensagens, uma de Emmanuel e uma de André Luiz. Foi daqui que foi tirado. Vamos lá? Primeiro, diz Kardec, o mandamento maior. Ele cita a passagem de Mateus. Vamos a ela. Mas os fariseus, sendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram em um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contido nesses dois mandamentos. Então Jesus reduz toda a lei e os profetas a esses dois mandamentos. Aí vem o comentário de Kardec. Deixa eu me basear aqui certinho para não estar lendo o item errado. Capítulo 15, item 5, é isso mesmo. Diz Kardec: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Caridade e humildade. Aí eu lembro dessa passagem, já poderia fazer uma digressão muito grande, porque essa semana, na quarta-feira, eu falei na Casa do Caminho. Fiz a palestra na Casa do Caminho, na quarta, e eu trouxe uma demanda de um senhorzinho, que hoje eu acho que eu posso falar de forma mais tranquila, que para mim representa um grande homem que tem uma humildade, que no meu ponto de vista é uma humildade bem interessante. É um ser sem nível de escolaridade, 78 anos, semi-analfabeto deve ser, um trabalhador braçal, que faz a capinagem, a jardinagem do condomínio onde eu moro. E todas as vezes que eu posso, eu me encontro com ele, eu bato papo com ele, eu troco ideias com ele, porque ele me traz aquilo que talvez eu esteja desenvolvendo em mim, que é a humildade real e genuína. A gente tem verdadeiramente pessoas, não é humildade financeira, ele é muito pobre financeiramente, pobre, muito pobre. Porém, a humildade que eu sinto no contato com ele, de um lugar que eu sinto que é um espírito que está ali, de um trabalho de grandiosidade, contato com a terra, a vida inteira, só sabe fazer isso: capinar, colocar os alimentos que ele mesmo produz, o inhame, a batata doce, a bananinha que ele planta, e viver naquela vida sem dente algum quase na boca. Uma pessoa que não tem contato com a escolaridade, mas ele tem o que muitos de nós buscamos e não encontramos: um caráter de humildade que, para mim, já analisei, não é uma falsa humildade, uma pseudo-humildade. Ele é um ser humilde na condição e também na relação com o mundo, por não querer mexer com as pessoas, não querer perturbar os outros, trabalha em silêncio, em contato com a terra. Quando passa por mim, eu estou na academia, ele entra: Sr. Flávio, tem uma bananinha aqui que eu coloquei para o senhor, me entrega a banana, eu fico emocionado com aquilo. Passa outro dia com as acerolazinhas dele, vem com duas sacolas, quando ele sabe que eu estou lá, ele separa a sacolinha para mim, e quando eu quero dar um presente a ele, ele não aceita. Aí vem o orgulho, né, que talvez seja, porque ele mostra talvez que está dando, mas não porque ele quer nada em troca, ele dá desinteressadamente. É o que até o fim, o que nosso querido André Luiz vai nos mostrar, já está sendo feito uma ponte. É o que a gente deveria fazer na vida. Eu deveria estar aqui fazendo uma palestra desinteressadamente. Isso é o que está no Evangelho, né? Se a gente puder servir de uma forma desinteressada, a gente verdadeiramente estaria atendendo aquilo que é o amor na sua forma genuína. Mas é muito incomum que nós outros façamos qualquer coisa nessa vida que não tenhamos um desejo de troca,
de querer receber de volta algo em troca. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Nosso nível evolutivo, muitas vezes, ainda precisa que a gente faça algo esperando que o outro nos devolva. Porém, já é um exercício, já é uma semente de caridade, ou de doação, ou de benevolência, mesmo que seja na perspectiva de que alguém nos devolva algo em troca. Esse senhorzinho, no que eu percebo, claro, é um espírito comum, como nós. É um espírito, não é um espírito iluminado, não é um espírito do nível de espíritos como Madre Teresa, como Irmã Dulce, eu não acredito que seja, porém, ele já tem aquilo que eu não consigo ver em mim, que eu gostaria de ter, um altruísmo genuíno, mesmo vivendo na privação extrema. Mora dentro de um cubículo, lá num galpão do pessoal que fornece os funcionários do condomínio. Eu já fui onde ele mora, não me permitiram entrar, mas é um lugar assim, tem uma cama onde ele deita o dia inteiro na lavoura, o dia inteiro, de 7 da manhã até 5 da tarde trabalhando, deve dormir com as galinhas, por volta de 7, 8 horas da noite deve estar se recolhendo, para no outro dia, 5 da manhã, estar lá com a terrinha dele, cultivando a terra, e isso há não sei quantos anos. Para mim, gente, isso é uma coisa linda, porque nós aqui que falamos, temos tudo às vezes, uma casa com televisão, com ar-condicionado, com videogames, os meninos nas melhores escolas, passamos por uma vida, não estou dizendo que todo mundo tem que viver como ele não, eu estou dizendo que ninguém poderia ser nem deveria ser miserável, ou viver numa miséria como muitos dessas pessoas vivem no mundo. Isso não é digno. Num mundo tão abundante, de tanto alimento, de tanta riqueza na mão de poucos, não deveria haver mais isso. Só que a gente está no mundo de provas e expiações e, portanto, ainda acontece muito esse tipo de coisa no nosso planeta. Mas quando a gente vê esboços de pessoas que já, mesmo pessoas riquíssimas com muito, conseguem ser altruístas, e pessoas extremamente pobres e miseráveis, quase miseráveis, e conseguem ter altruísmo, conseguem ter caridade, a gente vai ver que não está a caridade ligada à condição social, não está ligada ao gênero, não está ligado à raça, não está ligado a nenhum tipo de religião, e a proposta do Cristo, que a gente se ame mutuamente como Ele nos amou. Se a gente conseguisse fazer isso, no pequeno exemplo do seu Augusto, que eu volto a trazer para vocês, ele para mim denota, eu convivo com ele há 5 anos, no condomínio, eu não posso ver, eu estiver passando de bicicleta, eu vejo, eu paro, ele me nutre, ele me alimenta. Eu podia não parar para conversar com ele. Tem muita gente rica lá que eu não quero nem conversa, porque não é porque é rico, porque não presta, não tem energia boa. Não faço questão de parar para conversar com quem não me acrescenta. Mas seu Augusto, onde ele estiver, eu disse: Augusto, está onde? Está aqui, eu vou para a bicicleta, ele está capinando. Eu digo: e aí, seu Augusto, me fale um pouco sua vida, como é que está aí, meu velho? Ah, doutor Flávio, estou aqui com meu espinhaço caído, sequinho. O espinhaço, eu dou risada, eu também sou fisioterapeuta, né? Então quando fala espinhaço, é muito comum ouvir isso. O espinhaço está aqui, mas eu consigo, a força do trabalho vai me movendo. E trabalho, seu Augusto, mata, ele disse: não mata ninguém. O que mata é o maltrato, é um ditado. Trabalho não mata, o que mata é o maltrato. É um ensinamento um atrás do outro, eu não conhecia esses dizeres. Ele me ensina sobre a plantação, ele me ensina sobre o jabuti, qual é a estação que vem e que vai. Ele fala das cobras, me explica quando é que a jararaca vai estar mais intensa, os sapos quando saem, tome cuidado com isso, agora tem a época disso, daquilo outro, então eu já sei, os pássaros, ele sabe a hora que se recolhe. Um homem desse é um sábio, ele estuda a natureza, ele tem um saber que não é um saber acadêmico, que ensina muito a gente se ele estiver disponível e aberto para ouvir. Então eu trago esse exemplo, porque o maior mandamento é esse, e a gente pode encontrar esse exemplo em várias pessoas que a gente cruza na vida, e quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, pode sintonizar e se beneficiar, desde pessoas as mais humildes, como pessoas altamente elevadas intelectualmente, que também cultivam a humildade. Não é sobre ser pobre, existem pobres altamente arrogantes e altamente prepotentes, como existem ricos que são altamente humildes e simples, mesmo com toda a riqueza, como tem pobres também que estão extremamente simples, e ricos que são extremamente arrogantes, prepotentes e orgulhosos. Então entendam, não é sobre ter mais ou ter menos, não é sobre ter, é sobre ser, porque ter e não ter não traz felicidade, felicidade é ser. Mas para não nos perdermos na proposta, porque a proposta é falar sobre até o fim, mas aqui o ensinamento maior nos traz um ensinamento que até o fim ficará talvez em segundo plano. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado
nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não venha me dizer que vocês amam a Deus se vocês não conseguem amar o próximo mais próximo de vocês. Quem é o mais próximo de vocês? Quem é? Família. Quem? Meu Deus, esse satangoizinho! Isso é um demôniozinho reencarnado? Não, um anjo de luz. Gente, o satangoizinho que eu estou brincando, né? Satangoi, na verdade é um anjinho. Ele respondeu. Como é que eu posso tirar uma criança da nova era, do salão doutrinário, quando ela se comporta do jeito dessa? Vou filmar esse anjinho ali, ó. Olha ali, ó. Dê tchau, tio. Eu perguntei. Você tem quantos anos, menino? Quantos anos? 5. Meu Deus, um menino de 5 anos acompanhando a palestra, melhor do que muitos velhos que estão dormindo aí na plenária, que eu sei disso. E eu ia correr o risco de tirar esse guri daqui. Ô meu tio, qual é o nome dele? Nome de apóstolo. Ele está na evangelização? E como é que ele acompanha assim? Quando eu perguntei que é o próximo, mais próximo, ele foi lá. Você fala: miserável. Miserável. Logo vi. Se eu estava diante de uma reencarnação de um André Luiz, já ia querer falar com ele, pensando que podia ser a Joana de Ângeles. Já senti que era no espírito da nova era, porque quando eu falei, pessoal, que eu perguntei quem é o próximo da costa, ele fala assim: família. Aí eu digo: oxi. Aí o pai falou: você é o pai dele? É o pai? Foi o que soprei. Família. Mas vocês dois erraram. Erraram. Eu gostei porque falou, errou também aqui, errou todo mundo. O mais próximo da gente somos nós mesmos. Ninguém é mais próximo de você do que você mesmo. Ou seja, então não adianta também amar o próximo se você não ama quem? A si mesmo. Comece o amor por você. No cultivo do amor, do alto amor, vocês podem transbordar em amor pelo próximo, em amor por Deus. Mas não venha dizer que ama a Deus, que ama seu filho, que ama sua mãe, que ama seu marido, sem ter o mínimo de amor próprio por vocês. Eu não falo do amor egóico, não é o amor do ego, é o amor do self. É um amor que cultiva as boas relações, que cultiva os bons sentimentos, que cultiva as boas práticas físicas, alimentares. Esse é o nível do amor que eu estou trazendo. Agora volta de novo o anjinho, que eu pensei que era um anjo, mas já volta a ser um pouco do umbral. Mentira que não é, porque todos os espíritos nascidos depois de 2020 para cá já são espíritos que têm um outro propósito no planeta. Não há mais espaço para reencarnação de espírito tão atrasado, no sentido de querer trazer barbárie para o planeta. Então ele provavelmente faz parte dessa geração nova, que vai trazer o avanço civilizatório para o mundo de regeneração, que vai ter o mal ainda, porém não vai ser tão presente como é no de provas e expiações. Então eu sei, tio, que você é um meninozinho da nova era. Tamo junto? Tamo junto? Você vai ficar caladinho? Você quer vir aqui para eu mostrar aqui na filmagem? Vem cá na frente, venha cá. Eu mostrei um cachorro lá, que eu vou mostrar um menino. No outro centro, venha cá. No outro centro eu mostrei um cachorrinho. Hoje foi um dia de mostrar cachorro. Só que você não é cachorro, você é menino. Mas às vezes diz que menino é igual a cachorro, né? Aqui, ó, olha aí, ó. Dê tchau ali, tio. Dê tchau. O pessoal lá tá filmando lá também? Olha lá, o pessoal do YouTube. Esse é Lucas, ó. Ai, ele tá com o leão, não é? Você vai ficar quietinho? Fala aqui com o pessoal aqui, ó. Fala aqui com o pessoal aqui, ó. Vou ficar quietinho. Quietinho. Pronto. Eu apresentei lá um cachorro e aqui na palestra de agora de um menino, mas disse que menino é igual a cachorro, então esse daí não é não, né? Às vezes fica mais ou menos igual um cachorro, né? Tudo bem. Então, obrigado, meu tio, por você ter vindo e você ser essa grande contribuição na nossa palestra de hoje, viu? Que fica assim, Deus mantém assim, desse jeito. Pinte, brinque, porque menino tem que brincar, mas nada que tiver na doutrinária, fique assim, quietinho, ouvindo, viu, tio? Vai ser muito bom. Então, na perspectiva do amor, esse amor por nós mesmos é o primeiro passo para que a gente poder chegar no nível do amor ao próximo. Então não venha me dizer que ama minha mãe, ama meu pai, mentira. Se eu ver que você não se ama, não tem como. Ninguém pode amar o que está fora se não ama o que está dentro. A gente não tem como. Pode ser até a coisa do dito normal, eu amo, claro que amo. Não.
Você tem que ter práticas de amor próprio, ou seja, de auto-amor, de autocuidado, para poder distribuir isso para alguém. Se você não sabe dar você, como é que você dá outro? Isso eu defendo veementemente. E não sou eu que defendo, é o Cristo que diz. E ele continua: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus nem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Essa é a passagem do Evangelho que desdobrou no capítulo lá. Fora da caridade não há salvação. Qual o entendimento que você tem de caridade? Aí varia. Tem gente que acha que caridade é dar esmola. Tem gente que acha que caridade é baixar a cabeça para todo mundo e ficar numa pseudo-humildade. Tem gente que acha que caridade é sair fazendo trabalho social na rua. Mas o sentido mais amplo da palavra caridade, como está exarado na codificação espírita, é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Esse é o sentido lato da palavra caridade. Se vocês fazem isso, assim vocês estão amando ao próximo e amando a Deus, e fazendo para o menos favorecido, em atendendo aos excluídos, atendendo aos que estão presos, atendendo aos que estão ricos, e sem o sentido existencial, ali vocês estão atendendo ao Cristo. Quando ali um daqueles você abriga, um daqueles você alimenta, é a mim, dizia o Cristo, que estarás atendendo. Por isso que a gente precisa ter esse trabalho de descentrar-se, ir para o mundo e contribuir com a baga de amor, a resta de luz que a gente já tem para oportunizar. Essa passagem, portanto, do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, culminou também no outro, que foi a passagem do Livro dos Espíritos, que é a questão 770. Vamos juntos? E a gente lê o texto e encerra a nossa palestra? Vamos lá. A questão 770 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela. Questão 770 diz assim, bem pequenininha também. Você vê como foi pequeno. Está dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes: primeira, segunda, terceira e quarta. A parte terceira são as leis morais. Dentro das leis morais, nós vamos ter a lei de sociedade, que fala na questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Vou repetir, Luquinhas, ouça aqui comigo, tio, ouça. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Resposta dos espíritos: duplo egoísmo. Duplo egoísmo. O egoísmo, para quem não sabe, é a doença do ego. A gente pode complementar isso aqui com a questão 913, que diz a mesma coisa sobre a grande chaga da humanidade, que vocês vão ver que nada mais é o que nós somos. E quem não sabe o que é, eu lamento, porque todos somos. Alguns conscientes, outros iludidos que não sabem. É a questão do egoísmo, que está no capítulo 12. A pergunta de Kardec é essa: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Dentre os vícios, qual que pode se considerar radical? Resposta: temo-lo ditos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Qualquer vício seu, de qualquer um, o fundo é o egoísmo. Maledicência, intolerância, irritabilidade, concupiscência, lascívia, qualquer vício ou inabilidade que te traga, se vocês mergulharem no fundo, o problema é o egoísmo. E o que é egoísmo? A doença do ego. Não vamos falar sobre isso, que não é o nosso escopo de hoje. Mas é importante vocês entenderem que, se não for através do autodescobrimento, se não for através do autoconhecimento, como está na questão 919, que também Kardec perguntou aos espíritos, que é a questão clássica, conhecimento de si mesmo, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Sem se conhecer, nós não vamos poder nunca combater o egoísmo que assola na humanidade. É através do autoconhecimento que nós podemos debelar o egoísmo do planeta, começando a compreender que vocês são egoístas. Fato, vocês são egoístas. Fala, eu não sabia que eu sou. Meus pacientes quando eu atendo falam assim: você é egoísta. Como eu não sou? Eu sou todo mundo. Não, você é egoísta e que faz ações altruístas
para justamente começar a equilibrar na balança o grau de egoísmo extremo que você tem. Não estou dizendo que não tem que fazer, não, tem que continuar. Eu estou indo para a sopa agora por quê? Porque eu sou altruísta? Não, porque eu sou egoísta. Como assim, Flávio? Você vem fazer palestra 4 horas da tarde lá, vem aqui porque você é altruísta, que menino bom, que cara dedicado. Não, é porque eu sou egoísta. Por ser egoísta, eu estou me desenvolvendo, me dando um pouco mais na sociedade para ver se eu amenizo o egoísmo que eu tenho. Olha que interessante. Achar que você está aqui porque você é altruísta é um equívoco. Achar que eu vou dar sopa, eu tenho um projeto de 18 anos, só no meu grupo, que é a nossa ONG, mas no outro grupo eu tinha mais 6, são mais de 24 anos entregando sopa na rua, mas isso é pouquíssimo diante do grau de egoísmo que eu ainda tenho e que percebo no meu dia a dia. É uma gotinha e que é necessária para mim, não para eles, porque me faz exercitar no dia a dia o contraditório, o ter que me descentrar, sair do meu ego inflado, para ir para um contato com o outro, dar uma sopa a alguém que joga no chão porque diz que está fria, ou que não está salgada, ou que está sem carne, que quer o osso, e a gente lida com pobres miseráveis que são orgulhosos e prepotentes, extremamente egoístas. E a gente tem que aprender nesse lidar com o outro a se desenvolver. Por isso que a resposta dele é: quem vive em absoluta reclusão, fugindo do pernicioso contato com o mundo, o que é que tem nisso? Duplo egoísmo. Duplo. Não foi eu que disse, não. E aí você tem uma história anedótica que diz assim: o monge estava no Tibete, na montanha do Tibete, meditando há anos, 20 anos meditando, e se iluminando, beleza. Um dia ele desceu do alto do Tibete, veio para a base, fazer uma feirinha, que ia ter uma feira de artesanato, e aí de repente, no primeiro momento que ele entrou naquela feira, um monte de gente, uma pessoa pisou no pé dele, ele me abraçou, tira o pé do meu pé, ele reagiu de uma forma abrupta, ele olha, deixa eu subir de novo no monte para poder meditar mais 20 anos, não sabendo ele que é no contato com o outro que a gente apara as arestas, o contraditório, é no envolvimento com o mundo que nós nos desenvolvemos. Não há desenvolvimento sem envolvimento. Eu me envolvo com vocês e eu me desenvolvo. Eu me envolvo com algumas pessoas na rua e eu me desenvolvo. Eu me envolvo com minha companheira, que é minha esposa, e é ali que eu me desenvolvo. Tem gente que diz: não quero me casar com ninguém, ficar isolado de todo mundo, não quero contato com gente, só com bicho. Não vai se desenvolver, porque é no contato com o outro que a gente vai parar as nossas mazelas egóicas, as nossas más inclinações e as nossas inabilidades. E a continuação da resposta termina aqui, letra A, 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que a busca uma privação penosa, ou seja, a pessoa se imputando uma privação penosa em ficar recluso em algum lugar, como se fosse para expurgar as mazelas que ele traz na própria alma. Olha a resposta que os Espíritos vão dar, e eu termino e vou para o texto para arrematar nossa palestra de hoje. Resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. É nesse lugar, somando bem, que você está fazendo o maior processo expiatório da sua vida. Se você se dedica ao bem, fazer o maior somatório de bem do que de mal constitui a melhor expiação. E ele finaliza: evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula ou se isola, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, evitando o mal, que é não se envolver com os outros, não ir para o embate do dia a dia, ao invés de ele estar crescendo, aquele que faz isso, ele está na verdade esquecendo da lei de amor e de caridade, porque não é só com você, não é só sobre você, é sobre você e o outro, e é nesse você e o outro que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se desenvolve e pode viver o maior mandamento que foi dito por Jesus. O que é que André Luiz fala através de Valdo Vieira? Ele vai falar sobre até o fim. E aqui, leio, a gente tem até 10 para as 8, não é isso? É até 10 para as 8? É até 8 mesmo? Vou tentar terminar até 5 para as 8, porque eu preciso encontrar com um comboio para entregar sopa também, e eu acho que eu já falei demais, eu já estou cansado também. Muita conversa, esse homem fala pouquíssimo, né, Luquinhas? Viu que tio fala pouco? Fala não, tio, nasci para falar. Acho que eu era mudo na outra encarnação,
Aí nessa encarnação liberaram minha fala, eu desandei a falar. Aí vão me chamar lá no eixo, quando eu desencarnar, Flavinho, você falou demais, vamos deixar você surdir de novo, ou mudinho, surdo não, mudo, só para ouvir mais e falar menos. Mas eu acho que nessa encarnação, pelo menos eu tenho falado mais coisas úteis, não vou me invalidar totalmente. Falo muita coisa que não presta, ainda percebo muitas inclinações maléficas da minha alma, porém, no balanço, eu acredito que eu tenha falado muitas coisas úteis e contribuído com muitas pessoas. Não vou ficar para esse lugar também de me invalidar de todo, não. Então, até o fim, venham comigo, Lucas, venham comigo vocês internautas, venham comigo vocês aqui que estão no meu canal e que depois poderão ver que eu vou compartilhar no canal do YouTube, e eu sei que no Instagram não tem como acelerar, né? Eu já falo na velocidade 1.5, então quem vai botar 1.75, 2, praticamente não vai entender nada. Então, mas no YouTube, vocês podem botar lá 1.75, 1.5, no Instagram não tem como, eu sei que só no Instagram é um mito, 300 visualizações, 400 visualizações, mas não é, é porque clica para saber o que é, bisoia, vê que é Flávio de novo falando e vaza. Então aqui eu sei que poucos de vocês veem o que eu falo, mas no YouTube é possível que vocês consigam ver, porque vocês podem acelerar e para o ponto que lhe interessa. No Instagram não dá, tem que ouvir tudo, eu sei, meus irmãos. Então vão lá para o canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, e lá vocês podem acelerar um pouco, até o fim. Você ri, né, minha amiga? Você ri, né? Porque é verdade. Olha o jovem lá no fundo, olha o mexendo. Está transmitindo mesmo, jovem? A câmera consegue me pegar aqui no fundo, é? E de forma sem distorcer, sem nada? Rapaz, eu quero ver isso depois. Quero ver isso depois, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá. Até o fim, Lucas, você está se dispersando. Quando você se dispersa, tio Flávio se atrapalha todo. Eu quero você presente, me olhando, com esses óculos seus aí, me olhando assim, ó. Que eu quero que você me olhe até no fundo da minha alma, tá bom? No final, tio Flávio dá um abraço. Não tem um doce, porque não tem doce, mas tem um beijo na testa. Vamos lá, vai terminar agora, gente. Já está acabando, venha comigo. Vocês vão dormir a noite toda. Vai ver jornal, vai ver televisão. Só são mais 5 minutos para poder, 10 minutos para acabar. Até o fim. Posso ler ou peraí? Pode ir ou peraí? Pode ir. Posso. Já sentiu vocês o prazer de ajudar alguém? Sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Digam, você me descrever, quem já teve esse prazer de ajudar alguém do início ao fim, sem nenhum interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim, presenciando seu sucesso, presenciando o sucesso dessa pessoa ou uma recuperação? Já tiveram? Eu já tive esse prazer, talvez uma única ou duas vezes na minha vida de 50 anos, e é uma experiência incrível. Você vê alguém, você pega num lugar, ser levado para o outro, e você vê que ela se desenvolve e vai para o outro. O nosso projeto de Caritas nos proporcionou isso, e o outro grupo que nós fazemos parte foi a nossa família, que conseguiu ter um resgate de uma criança, que foi maravilhoso. Pegamos na rua, aqui mesmo, por aqui nos papelões, que ficavam nas ruas, e nesse movimento, na entrega de sopa, a gente encontrou com ele uma noite, eu me sensibilizei profundamente. Não foi eu quem fiz, viu, gente? Foi eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, a família dele, a família Azevedo. E a gente trouxe ele para passar o Natal. Do Natal, meu pai falou: meu filho, vamos levar para passar um fim de semana na ilha, vai levar para a rua de novo. Ele tinha uma casa de mãe que era lá em um lugar, mas não era uma casa, era um papelão com plástico, tipo sem terra, comendo tripa, não tinha vaso sanitário, não tinha nada, extrema miséria. A mãe com mais de 9 filhos, extrema pobreza. Pedimos autorização à mãe para poder levar para passar o fim de semana, deixou. Aí na hora que acabou o passeio de fim de semana, a gente ia devolver a mãe e a dona fulaninha que trazia ele para a rua para catar, para pegar mantimentos, fica um fim de semana tudo cheio aí, e voltam para suas casas na segunda-feira para encher a despensa com as doações que eles recebem. Isso é comum, eu já sei, a gente vê lá as pessoas, passa a equipe A, a equipe B, a equipe da Universal, a equipe da Assembleia, a equipe Batista, a equipe Espírita, do Centro A, do Centro B, da Igreja Católica. Está tendo um mutirão de pessoas aí. Dia de sábado é o dia que eles mais fazem isso, e eles se queixam: poxa, não vem quase ninguém domingo, a gente precisa comer todo dia. Eu sei que tem gente que vem, sábado é muita gente, mas domingo de noite não vem. Claro, domingo de noite pouca gente vai ficar saindo de casa para ir para a rua fazer isso. Então, se a gente se conversasse, as equipes,
e pudesse fazer umas escalas, né? A equipe tal supre tal região de Salvador, a outra equipe tal região, dia de terça, de quarta e quinta, mas não existe isso, todo mundo faz aleatório, tudo bem. Um dia não precisaremos mais disso, porque o Estado estará ocupando espaço onde não existam mais pessoas miseráveis. Mas eu me lembro de Chico Xavier. Chico Xavier dizia isso, quando foi perguntado por um repórter, um jornalista: ô Chico, você não está vendo que esses pobres miseráveis nunca terminarão, nunca cessarão? Você acha que esse farmel que você dá, essa sopa que você entrega, vai resolver a vida dessas pessoas? E Chico respondeu: ai filho, claro que não. Mas eu lhe pergunto, filho, aquela casa daquela senhorinha ali, que é de taipa e madeira, se começar a pegar fogo, o que é que você faz, filho? Aí o rapaz falou: eu ia pegar os baldes de água aqui, Chico, ia jogando eu também com você para tentar apagar o incêndio. Enquanto isso, você faria o que depois? Já jogando o fogo e ligando para o bombeiro para vir apagar o incêndio. Mas enquanto o bombeiro não vem, a gente já está em mutirão todo mundo aqui jogando balde de água, né? Mangueira para apagar o incêndio. É isso que eu faço, meu filho. Eu estou jogando balde de água enquanto as políticas públicas não chegam. Quando elas chegarem, eu não vou precisar mais jogar balde de água. Mas enquanto não chega, eu estou jogando meu balde de água. Que coisa linda. A gente lembra parafraseando um beija-flor que estava na floresta e estava tocando fogo na floresta, todo mundo se queixando do incêndio. E aí o beija-flor percebeu que ele tinha que pegar e fazer alguma coisa. Foi lá, pegava a gotinha de água, aquele biquinho do beija-flor e voltava, pegava. Pensou: beija-flor, você está louco? Você também não vai conseguir apagar esse incêndio imenso? Ele: pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Na parte que cabe ao beija-flor, aquilo é suficiente. Todos, o elefante, os outros que têm capacidade de pegar mais águas, o incêndio seria abrandado. Mas o beija-flor fez a parte que cabe a ele, mas não ficou se preocupando com o que os outros faziam. É assim que Chico respondeu, e eu acho que é isso que cabe, fazer a parte que cabe a cada um de nós, e essa parte é de acordo com o nível de condições que cada um de vocês tenham para entregar. E ele continua: por exemplo, eu falei desse menino, cresceu, a gente pegou, pediu a posse e guarda, não adotou, a mãe liberou para a gente criar e educar, ele tinha 9 anos de idade, a gente alfabetizou, escolarizou, ele cresceu, foi para a faculdade, hoje está fazendo pedagogia, EAD, está casado, tem uma família e está indo, é um menino lindo, nosso irmão, que a gente considera um irmão espiritual, não é biológico, porque não é pelos laços do afeto, viveu a vida dele conosco, minha mãe criou, educou, minha mãe é a maior, o termo me fugiu, responsável pelo sucesso dele, claro que ele mesmo. Ele abraçou, segurou a proposta, segurou a oportunidade e fez um caminho diferente, ao invés de se perder no caminho das drogas, no caminho do tráfico, no caminho do roubo. Ele é um menino que deu certo e acho que vai continuar dando, porque teve uma boa base com a nossa família e continua tendo com a sua esposa e com o seu caminho, e ele está lá caminhando com o meu irmão. Um abraço para você, se você um dia ouvir essa palestra. Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidade de tratamento, interessado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da existência. Quem já fez isso? É muito gostoso. Esse caso desse irmão meu, não tínhamos interesse direto, foi desinteressado, talvez inconscientemente por culpa, talvez, mas eu não vou entrar nessa esfera que é muito complexo. Depois eu descobri que parece que ele foi meu filho de encarnação, porque eu encontrei na rua, foi o que mais se comoveu, fui eu. Todo mundo gostava dele, mas eu fui o que mais me impactei, foi o que peguei, tirei do papelão, botei ele no carro, vamos passar. Ele estava queimando de febre, a gente tentou resolver. Aí um dos amigos nossos, na época médio, vidente, aí o pai que reencontra o filho, como se fosse o encontro de um pai do passado negligente, que abusou, e ele também. Falaram que foi abuso de minha riqueza, eu deixei muito dinheiro para ele, fui muito rico, como senhor de engenho lá em Cachoeira, larguei a descendência, ele pegou meu dinheiro, dilapidou todo o meu patrimônio e se perdeu também. Veio nessa encarnação miserável, que ele nasceu miserável, pobre mesmo, bem pobre, e hoje está se erguendo. Mas esse encontro eu não sabia, se está no inconsciente é algo que não foi pensado, mas hoje a gente percebe que pode ter um fundo. Quem não acredita na reencarnação não vai poder entender isso, né? Mas quem entende sabe que nada tem um acaso, tudo tem uma lei por trás regendo tudo. E ele fala: resuma desse fato, vamos Luquinha quietinho, resuma qualquer movimento seu me desequilibra, porque você é minha referência hoje. Quanto mais quietinho no colo do papai, vai acabar daqui a pouco, você consegue fazer minha palestra ser melhor. Balançou para lá, foi para cá, se escou para cá, foi para lá, titio, se perde. Eu não tenho para quem olhar, só posso olhar para você, tá bom? Você vai ficar quietinho? Vai acabar já. Então, resuma desse fato
bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se em regozijo íntimo inviolável. É um prazer incomparável ajudar alguém, erguer alguém do limbo para um lugar ao sol. A satisfação pessoal que se tem é incomparável, é muito maior a sensação do que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Você resgatar um ser humano, resgatar um animal que estava lá no ostracismo, que você viu atropelado, pegou, fez uma boa ação, viu ele voltar a andar, não tem preço. Essas ações do mundo, se nós todos fizéssemos um pouquinho, teríamos certamente um mundo já regenerado. Não temos porque nós não nos regeneramos. Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono? Eu dei o exemplo, nem lembrava que tinha esse trecho. Impelida ao abandono, desde as primeiras iniciações da vida, até a obtenção de um título profissional. Eu juro que eu não lembrava, mas estava no inconsciente talvez. Até a obtenção de um título profissional que lhe outorgue liberdade e respeito a si mesma, sem intuito de cobrança. Se esse irmão meu conseguir chegar no grau de mestre ou no grau de graduado, ele não graduou ainda, a gente poder lá ver a graduação dele em pedagogia, vai ser uma alegria incomparável. Veio do papelão, queimando de febre aqui na rua, na calçada, foi aí na frente, aqui perto de Lago de Roma, era aqui que ele ficava, ali debaixo daquelas marquises. E ele vê chegar numa faculdade, ou ir além como mestre, como um doutor. Que prazer incomparável. Você, tudo são interrogações, viu? Já refletiu na importância invariável de um serviço sacrificial sustentado em benefício de outrem, do princípio ao remate, sem pedir ou esperar a admiração de quem quer que seja? Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e originalidade da emoção que nos dominam ao cumprirmos integralmente os deveres assistenciais do começo ao acabamento, sem a mínima ideia de compensação. Ocasiões não faltam. Ombreamos diariamente com multidões de doentes, desabrigados, famintos, nus, obsessos e desorientados. Quantos aqui numa casa espírita também vivem esse prazer de ver uma pessoa chegar atormentada pela obsessão e depois de um tempo se tornar um trabalhador da mediúnica e ser um trabalhador aqui na casa dando passe? Claro que você já viveu experiências como essa, atormentados da alma que chegam nas várias casas espíritas, que são verdadeiros hospitais e educandários na terra, a serviço do Cristo como consolador prometido que é o Espiritismo no planeta. E nós somos os trabalhadores da última hora, somos os servidores da sua seara, que devemos arregaçar as mangas e nos colocarmos naquilo que tenha de habilidade ou de talento, porque todo mundo tem, nem que seja um talento, e colocar a serviço de algo. Eu descobri o meu. Eu sei que um talento, que o meu propósito é esse, é ser um expositor espírita, é trabalhar com o trabalho social que a gente se desenvolve e ser um terapeuta, um psicoterapeuta, um terapeuta corporal como eu sou. Eu sei que eu estou alinhado com o meu propósito, isso me dá uma paz, uma alegria de saber que eu não preciso buscar qual é o meu propósito, eu já estou alinhado com o meu propósito. Eu tenho um sentido existencial. Meu sentido existencial está muito claro. Claro que tem algumas variações para um lado e para o outro, mas eu já me identifiquei nisso e eu sinto que é o meu caminho de busca de plenitude por aqui. Vocês podem encontrar varrendo o centro, outros podem encontrar fazendo a transmissão ao vivo no canal, outros podem encontrar dando passe numa mediúnica, outros podem ser médios passistas ou médios de psicofonia, de psicografia. Cada um dando um pouco, o mundo vai se transformar. O que não falta é necessitarmos. Você pode até mesmo escolher a empreitada, já vai terminar, você pode até mesmo escolher a empreitada que pretende chamar a si. Olha, é incrível quando a gente está alinhado, né? Eu não li o parágrafo seguinte, eu li o anterior. Aí eu falo, e na minha fala eu estou antecipando o que está sendo dito na frente. O que eu acabei de dizer está aqui. Você pode até mesmo escolher a empreitada que pretenda chamar a si. O que eu disse, não importa o caminho, qualquer caminho, se você buscar o caminho do amor, vai levar você à bem-aventurança, vai levar o grande rio da vida ao oceano, que é a união com o Pai. Todos os afluentes vai nos levar para o grande oceano, todos vão culminar no grande leito de um rio que vai desaguar no mar. Na metáfora do mar e o oceano, somos nós, os rios, caminhando pelos rios da vida, para nos unirmos com a totalidade, que é o Ser Supremo, que é o Pai, o Criador de todos nós. Enfim, há um encanto particular em sermos protagonistas ou colaboradores efetivos das vitórias do próximo, em
em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e ao trabalho. Para legiões de criaturas, essa obra de benemerência completa e oculta é a fórmula para restaurarem a confiança em Deus, cujas leis de amor funcionam pela marca do anonimato em bases impessoais. Nessas empresas do bem, por dedicação ao bem, almas inúmeras encontram a cura de males, o esquecimento de sombras, a significação da utilidade pessoal e a adequação ideal do contentamento de viver. É ali que vocês às vezes encontram um propósito na vida. Quando inconformidade ou monotonia lhe desfigurem a paisagem interior, dinamize o seu poder de auxiliar, semeie sacrifícios e colha sorrisos, dê suas posses e receba a alegria que não tem preço. Tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão espontaneamente trazer dias e dias de apoio ao trabalho em que você se empenhou. Experimente, desencadeie a causa do bem e o bem responderá mecanicamente com seus admiráveis efeitos. Se movam no propósito de servir e deixem que outros sejam arrebatados pelo exemplo que vocês podem ser na transformação do mundo, porque não há um caminho para a paz é o caminho, e o caminho para a bem-aventurança e para a paz é a exemplificação do Evangelho do Cristo vivo na ação de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guie e nos leve para casa na mais perfeita paz e na mais perfeita harmonia. Muito obrigado e até mais. Meus queridos irmãos, após essa exposição maravilhosa, verdadeiro convite a uma reflexão mais profunda sobre a caridade e a humildade, vamos continuar elevando os nossos pensamentos no mestre maior para a segunda parte do nosso trabalho, que é a adoção dos fatos numéricos, irmãos fascistas, pela caridade.